Bom dia, 71, tudo bem com vocês? Bom, como eu havia combinado com vocês, né, não tivemos a aula de quinta-feira por conta de um probleminha na minha internet, mas estou fazendo essa videoaula para a gente falar um pouquinho sobre as bactérias, tá? Que seria a nossa matéria de quinta-feira, ok? Bom, essa módulo 3, no capítulo 6, é um capítulo novo, tá bom? Esse capítulo tem como título Seres Vivos Microscópicos e Vírus. Então, nós vamos começar esse capítulo falando um pouquinho sobre as bactérias, tá? As bactérias são seres microscópicos, ok? Bom, primeiramente, o que a gente precisa saber além disso, né? Nós temos na página 252 e 253 uma imagem, tá? Lá nos Estados Unidos, mostrando um lago que tem, assim, algumas características um pouquinho diferentes dos lagos que a gente vê por aí, tá? A temperatura desse lago, a temperatura da água desse lago é de 87 graus Celsius. Tá? Então, é uma água bem quente. E se vocês puderem observar nessa foto, esse lago ele é meio colorido. Essas cores indicam espécies de bactérias diferentes. Em cada cor dessa, existe uma de bactéria, tá? Aí, o que o livro fez? O livro pegou uma parte, uma cor dessa, e ampliou, que foi a cor verde, tá? Ampliou para a gente poder identificar as bactérias aí presentes nessa parte que está colorida em verde, tá? Que é essa parte aqui, ó. Eles pegaram um pedacinho e ampliaram para a gente poder observar esse desenho aqui, tá? Aqui estão as bactérias. Só que isso só é possível com a ajuda de um microscópio, tá? Seres que são considerados seres microscópicos, dificilmente conseguimos observar a olho nu. Então, precisamos da ajuda de um instrumento que é muito utilizado na ciência, que é o microscópio, tá? Bom, e aí, nesse tipo de bactéria, eles ampliaram, ó, 116 mil vezes, só para a gente ver como que era o tamanho, né, inicial dela. Então, impossível da gente visualizar a olho nu, tá? Bom, e aí começando realmente o capítulo, tá? O reino das bactérias. Esse reino, ele é chamado de reino Monera, tá? Aí no livro tá como reino das bactérias, mas se vocês quiserem colocar em cima da palavra bactéria Monera, vocês podem escrever aí também. Por quê? Em alguns livros ou em algumas questões de prova, né, esse reino ele também é conhecido com esse nome, tá? Reino Monera. E o reino Monera, que é o reino das bactérias, é o reino mais primitivo, ou seja, o reino mais antigo, tá? Os cientistas estudam esse grupo já há bastante tempo, ok? Bom, aí ele coloca logo para a gente aí no início do capítulo uma manchete de jornal, tá? E é uma manchete de jornal que intriga bastante a gente, tá? Vocês vão ver agora, depois da leitura. Na manchete diz o seguinte: 49% dos panos de cozinha estão contaminados por bactérias. Como evitá-las? Aí fala só um pouquinho da reportagem, ó. Entre as bactérias encontradas em estudo está a Escherichia coli, responsável por causar problemas intestinais e infecções urinárias. Então, esse nome aí é um nome científico de uma espécie de bactéria nesse pano de cozinha, tá? Como nesse pano de cozinha
em qualquer parte que a gente analisar, provavelmente a gente vai achar espécies de bactérias ali. Existem muitas espécies de bactérias, tá? Então, se a gente coletar um material de uma maçaneta de uma porta, se a gente coletar o material daquela torneirinha do bebedouro, se a gente coletar o material de um vaso sanitário, da nossa boca, tá? Em qualquer lugar que a gente colete um material, a gente vai possivelmente encontrar alguma espécie de bactéria, tá? Por quê? Por que que em qualquer lugar que a gente quiser coletar, a gente vai encontrar uma espécie de bactéria? Porque elas estão em toda parte. As bactérias, elas podem ser encontradas no ar, na água e no solo. Então, dificilmente a gente vai ter algum lugar livre dessa bactéria, tá? A não ser que a gente pegue, por exemplo, agora, né, que está muito na moda por causa do coronavírus, a gente pegue um álcool ou pegue uma água sanitária e passe naquela superfície ali. Momentaneamente, ela vai estar livre de bactérias, tá? Porque nós utilizamos uma substância química que consegue destruir essas bactérias, tá? Tanto a água sanitária quanto o álcool consegue destruir essas bactérias. Por isso que nos hospitais, eles utilizam bastante o álcool, tá? Para desinfetar tudo, para esterilizar tudo, certo? Então, se o ambiente não está esterilizado, com certeza a gente vai encontrar várias espécies de bactérias ali, certo? Bom, aí ele mostra depois, ó, uma outra figura para a gente, tá? E aí, em cima dessa figura, ele comenta um pouquinho sobre as características das bactérias. Então, nós já comentamos que, na maioria das vezes, não são observadas a olho nu, né? A gente sabe que ela está ali, mas a gente não tem como ver, tá? A não ser por um processo que eu vou mostrar no finalzinho da aula. Sabemos também que esses seres possuem apenas uma célula, tá? Então, quando os seres possuem uma célula só, eles são chamados de unicelulares, lembram? Tá? Então, as bactérias, elas se incluem nesse grupo, tá? No grupo dos seres que possuem apenas uma célula, desculpa, que é chamada de unicelulares. Mas podem também viver em colônias. O que é isso? Uma juntinha da outra, tá? Então, quando a gente tem uma só, são seres unicelulares. Mas quando várias no mesmo ambiente, que isso é muito comum também, porque elas gostam de viver juntas, a gente chama isso de colônias de bactérias, ok? Bom, aí mostra essa figura de um menininho, ó, tomando um iogurte, tá? Por que que mostra esse menininho tomando um iogurte? A maioria das bactérias, né, elas podem causar malefícios ao ser humano, podem causar mal ao ser humano. Porém, existem algumas espécies também que são boas, que causam bem, que fazem o bem ao organismo humano. Uma delas é essa que é feito o iogurte, tá? O iogurte, existe ali dentro presença de bactérias ditas boas, tá? Que são o que a gente chama, né, conhece de lactobacilos, tá? Os lactobacilos vivos, eles são encontrados em iogurtes e em leites fermentados. Aquele Yakult, o Chamito, aquela caixinha do Bob Esponja, todos esses leites fermentados, eles têm esse tipo de bactéria, tá? Então, é uma bactéria do bem, que causa o bem, tá? Vai ajudar a regular o nosso intestino. Agora, existem algumas que a gente vai ver mais para frente um pouquinho da aula, que podem causar doenças na gente, tá? E aí, para a gente se livrar
dessas doenças, a gente precisa tomar um medicamento que é chamado de antibiótico, tá? Só o antibiótico consegue acabar com a bactéria, tá bom? Bom, aí mostra aí a setinha apontando para a pele do menino, né? Indicando que na nossa pele também tem bactéria, principalmente nas nossas mãos. Então, por isso que antes da gente comer alguma coisa, a gente precisa sempre higienizar as mãos, lavar bem as mãos, porque senão a bactéria que está na nossa mão passa para o alimento, tá? E aí a gente acaba se infectando com essa bactéria. Então, essa setinha que está mostrando, apontando aí para a pele, é justamente por conta disso, porque na nossa pele pode armazenar alguns tipos de bactéria também, tá? E depois aponta uma outra, para a barriguinha dele, falando do intestino, tá? No nosso intestino, falei da boca, né? Na nossa boca tem bastante bactéria, mas no nosso intestino também tem, tá? Por isso que essas bactérias que são ditas boazinhas, elas vão a regular o intestino também, porque no intestino há algumas bactérias, tá? Então, por isso que está mostrando esse menininho aí, com essa carinha aí de lado, e com algumas observações nele, tá? Bom, outro ponto relacionado à bactéria está no processo de decomposição. Esse processo, a gente estudou ele o ano passado, no 6º ano, do ano passado, quando a gente estudou o tema cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, o último processo da cadeia alimentar, né, a última parte da cadeia alimentar, é o processo de decomposição. Então, quando os seres morrem, animais, vegetais, né, sendo eles de qualquer tipo, eles entram em estágio de decomposição. E quem realiza esse estágio de decomposição são os fungos e as bactérias. Lembram que a gente viu isso? Então, como a gente está falando de bactéria, né, o livro também cita a importância das bactérias nesse processo de decomposição, tá? Isso está mostrando na página 255. A gente tem aí, ó, uma ave em estágio de decomposição e provavelmente ali, junto dessa ave, algumas bactérias e fungos também, que a gente também vai estudar os fungos, tá? Nesse mesmo capítulo aparece os fungos também, e estão acelerando esse processo de decomposição, tá? Aí o livro coloca uma pergunta para a gente pensar com relação a esse processo de decomposição, tá? E aí ele fala assim, ó, quais seriam as consequências para o ambiente caso não ocorresse a decomposição da matéria orgânica? Se a gente tivesse na aula, né, de quinta-feira, que infelizmente não deu, né, eu iria perguntar isso a vocês e iriam aguardar vocês pensarem numa resposta, tá? Mas é fácil da gente imaginar, ó, se a gente tem aí a foto de um ser em estágio de decomposição, se não existissem essas matérias, o que iria acontecer, quais as consequências, né, para o ambiente, o que iria acontecer com o ambiente, com seres aí mortos, esperando acontecer alguma coisa. Iria ser uma situação insuportável, porque aumentaria, né, muito a presença desses seres no ambiente por conta dessa decomposição demorada, porque não iam ter as bactérias para decompor, né? Então, eles iriam ficar no ambiente por muito mais tempo, tá? Como existem as bactérias e os fungos, que a gente vai falar mais tarde, esses animais, eles conseguem desaparecer do ambiente com mais rapidez, tá? Então, por isso que é importante. Cada ser vivo do ambiente, ele tem a sua função. Então, até as bactérias, que muitas das vezes podem causar o mal, né? Mas também podem causar o bem, tá? Então, em determinados momentos,
momentos elas vão ter um papel de vilão, mas em determinados momentos ela vai ter momentos que vai proporcionar o bem, ok? Bom, continuando então. Quais são as estruturas que a bactéria tem? Falei para vocês que a bactéria ela apresenta uma única célula, tá? São seres unicelulares. Nessa mesma página, na 255 ainda, nós temos aí a estrutura de uma bactéria, tá? A célula bacteriana, a célula de uma bactéria. Então, se a gente analisar, atentamente, a gente vai conseguir detectar o que tem nessa célula, tá? O que essa célula tem? Ó, ela tem uma membrana, como em todas as outras células, mas ela tem também, ó, uma parede celular. Então, ela vem a parede celular por fora protegendo a membrana. Depois ela tem, ó, o citoplasma, que está aí roxinho, mas ela não tem um núcleo. Todo o material genético dela, todo o DNA dela, fica todo espalhado, ó, pelo citoplasma, tá? Essa célula, ela não tem núcleo. Somente as células dos animais e dos vegetais é que tem um núcleo. A célula das bactérias não possui núcleo. Todo o material genético dela fica espalhado no citoplasma, tá? Agora, na página 256. Eu falei para vocês que nós podemos encontrar as bactérias em qualquer lugar, né? Na água, no ar e no solo, na terra. Elas apresentam também formatos diferentes, tá? Formas diferentes. O livro, ele sintetizou um pouco essas formas. Existem muito mais formas do que essas que o livro colocou. Ele fez um esquema, né, das 3 formas principais, tá? E essas formas, elas foram retiradas, fizeram uma fotografia direto do microscópio. Porque se não fizesse do microscópio, a gente não iria conseguir observar, tá? São seres microscópicos, então só conseguimos visualizar com a ajuda do microscópio, a olho nu, só numa situação que eu vou mostrar no canal. E aí, ó, nessa primeira imagem, a gente tem, na página 256, nós temos o formato que é chamado de bacilo. Ele é meio arredondadozinho, tá? E essa fotografia aí, como eu havia falado, foi retirada de um microscópio, tá? Para a gente poder ver essa aparência aí. Em quais bactérias tem essa aparência? Ó? Aí tá, no livro está falando, ó. A bactéria que causa a pneumonia, ela tem o formato de bacilo, tá? A que causa a bronquite e a sinusite, né, que muitos aí da turma eu sei que tem esses problemas respiratórios, também é nesse formato, no formato de bacilo, um formato arredondado e alongado, tá? Já a segunda foto também foi feita num microscópio. Essa tem até a quantidade de vezes que foi ampliado, 1000 vezes, ó. Esse tipo aí é a bactéria que causa, tá? Que é do tipo vibrião. Ela parece uma vírgulazinha, tá? Então, o vibrião colérico, que é a bactéria da cólera, tem esse formato aí, tá? Então, o vibrião colérico, ele pode estar na água. E se a gente beber uma água sem ferver ou filtrar, né, uma água contaminada, a gente pode ingerir nessa água esse vibrião colérico, que é esse vibrião da cólera, tá? A cólera é uma bactéria nesse formatinho aí, um formato de vírgula.
Parece até aqueles Cheetos laranjinha. Tem aqueles Cheetos laranjinha, que é igual uma linha. É mais ou menos esse formato aí, o formato da bactéria do tipo Vibrião, tá? E, por último, o tipo coco, tá? O coco, ele é redondinho, é igual uma bolinha, ok? Ele é igual uma bolinha. Esse aí, ó, foi aumentado 12.230 vezes, para a gente poder observar dessa maneira aí, tá? Então, provavelmente era muito pequenininho, né? Para aumentar 12.230 vezes, ok? Certo? Bom, aí, nesse tipo aí, ó, é encontrado na cavidade nasal e na boca. A gente tem na boca e no nariz bactérias, né, presentes. Pelo nosso corpo todo tem, mas esse tipo de coco, que é a bolinha, pode ser encontrado tanto na parte nasal quanto na parte da boca, tá? E como a gente consegue conviver com isso, tanto na parte nasal quanto na parte da boca, não causa nenhum mal ao ser humano, tá? A gente convive normalmente com esse tipo de bactéria, tá? São milhões de bactérias na boca, mas a gente convive normalmente, ok? Bom, depois ele fala, ainda na página 256, sobre o metabolismo das bactérias, tá? As bactérias, elas podem obter energia através de duas maneiras, tá? Ela pode obter a energia através do gás oxigênio ou então sem o gás oxigênio. Quando as bactérias, elas obtêm energia com o gás oxigênio, a gente chama essas bactérias de bactérias aeróbias, igual está aí em negrito, ó, na página 256, tá? Quando essas bactérias, elas não precisam do gás oxigênio, não precisam desse gás para obter energia, obtém energia de outra forma, tá? Que pode ser através de fermentação. Então, ela não vai precisar do gás oxigênio, bactérias anaeróbias, tá? Então, precisou do gás oxigênio, vão ser chamadas de bactérias aeróbias. Não precisou de oxigênio, elas vão ser chamadas de bactérias anaeróbias. Nessa prova que a gente vai fazer dia 25, essa matéria não cai, só vai cair aquela parte de animais. Mas numa possível prova ou num exercício, se eu perguntasse, aparecia aí pelo livro, a diferença de bactérias aeróbias para bactérias anaeróbias, vocês sabem que vocês vão diferenciar dessa forma. Bactérias aeróbias necessitam do gás oxigênio para obter energia, e as bactérias anaeróbias não precisam do gás oxigênio, tá? E aí ele mostra aí um outro desenhozinho, ó, da célula bacteriana, e como que é esse processo para ela obter energia, ó. A glicose é quebrada, originando uma molécula menor, denominada ácido lático, e esse ácido lático vai proporcionar a energia à célula da bactéria, tá? Isso aquelas que vão utilizar o processo de fermentação lática, que é chamado de processo de fermentação lática, tá? Bom, e aí, na página 257, ele dá dois exemplos de bactérias. Um exemplo de bactéria aeróbia e um exemplo de bactéria anaeróbia, tá? O primeiro exemplo, Mycobacterium tuberculosis, é o nome científico, tá? Da bactéria da tuberculose. Esse tipo de bactéria é uma bactéria aeróbia, então ela necessita do gás oxigênio, tá? Então, quando a pessoa, ela tá com tuberculose, ela tem esse tipo de bactéria no pulmão dela.
Mycobacterium tuberculosis, tá? É o nome científico dela. E aí, essa bactéria, ela se aloja no pulmão e começa a danificar o pulmão. Só que hoje em dia, já há bastante tempo já, existe tratamento para essa doença, tá? Já existe tratamento para tuberculose. Então, caso você seja diagnosticado com a tuberculose, você vai procurar um posto de saúde, eles vão coletar, vão pegar uma amostra da sua secreção da boca, porque produz muita secreção, né? Produz muito catarro essa doença. Então, eles vão coletar uma amostra dessa secreção e vão levar para um laboratório para detectar realmente se tem a presença do Mycobacterium tuberculosis. Se tiver, se der positivo o exame, aí você já começa um tratamento, tá? Durante 6 meses. E tem que obedecer esse tempo, tá? É um tratamento longo, né? 6 meses, você passa 6 meses tomando esse remédio. É uma medicação muito forte, algumas pessoas até se sentem mal, passam mal, mas é uma medicação que realmente funciona. A pessoa realmente fica curada depois que ela faz esse tratamento, se ela obedecer direitinho o tratamento durante 6 meses, tá? Se ela se achar melhor, se sentir melhor e interromper, o que pode acontecer? Essa bactéria, ela pode voltar, e pode voltar de uma forma mais agressiva. Aí sim a pessoa corre o risco de morte, tá? De morrer. Então, por isso que toda pessoa que é diagnosticada com tuberculose tem que seguir o tratamento até o final, para realmente ficar curado desse tipo de bactéria, tá? Porque é uma bactéria que realmente pode matar. Se não seguir tudo direitinho até o final, pode matar, ok? O outro exemplo, ó, é um exemplo de uma bactéria, que é o lactobacilo que eu falei para vocês. Então, a gente tem aí, ó, uma foto também de um microscópio, tá? Tirada no microscópio, desses lactobacilos vivos, ó. Foi aumentado 4.650 vezes, tá? Para a gente poder observar, ok? Então, é desse formatinho aí, ó. E aí, depois do lado tem o iogurte para mostrar que é feito através de uma fermentação láctea do oxigênio. É uma bactéria anaeróbia, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida de tudo isso que eu estou explicando, vocês anotem aí na semana que vem, na quinta-feira, na próxima aula, vocês me perguntam, tá? Porque, como está sendo gravado o vídeo, aí a gente não está tendo aquele contato de pergunta e resposta. Mas se vocês lembrarem de alguma dúvida, é só me perguntar na semana que vem. Bom, na 258, ó, aí agora sim chegou em que eu ia mostrar a vocês um tipo de bactéria, né, que dá para observar, que está nessa plaquinha, nesse vidrinho aí, que né, é chamado de cultura de bactérias. Como que é isso? Provavelmente esse cientista, como que a gente coleta uma bactéria de qualquer lugar que a gente queira analisar? A gente pega um cotonete, molha esse cotonete, tá? Umedece esse cotonete e passa na superfície que você quer observar. Dali, você consegue já coletar. Se tiver bactéria, por exemplo, numa maçaneta, ou no vaso sanitário, ou no lavatório do banheiro, né, na pia do banheiro, você consegue coletar com o cotonete. Aí você chega num laboratório e vai fazer uma cultura de bactérias. Como que é feita uma cultura de bactérias? Você vai pegar, ó,
essa plaquinha, esse vidrinho redondinho, que é chamado de placa de Petri, tá? E vai colocar esse produto avermelhado que tá aí, ó, que é igual uma gelatina, tá? O nome desse produto é agar-agar. É muito utilizado em laboratório para fazer cultura de bactéria, tá? E aí, feito isso, colocado esse produto nessa plaquinha, você vem com esse cotonete que você coletou a bactéria de algum lugar e passa ali. Esfrega ali naquela gelatina toda. Depois tem uma tampinha, você vai tampar, tá? E vai esperar mais ou menos uma semana. E vai observar depois de uma semana. Quando você abrir essa plaquinha aí, vai estar dessa maneira aí, ó. Cada pontinho desse é uma colônia de bactérias, tá? Então, só assim que a gente consegue visualizar a olho nu. Só de olhar aqui essa plaquinha, eu sei que aqui tem várias bactérias, tá? Do contrário, se não estiver assim, através de culturas, aí a gente não consegue ela a olho nu, tá? Agora, se a gente quiser observar com mais detalhes essas bactérias que estão aqui, aí é só pegar essa plaquinha e levar ao microscópio e observar. Aumentar, né, a lente, quantas vezes for necessária para uma observação perfeita, observar, tá? Então, dessa forma aqui, ó, só da gente olhar, a gente consegue, né, ver. Eu, quando estava na faculdade, eu fiz milhares de plaquinhas dessas. Eu tive até um professor, uma vez, que mandou a gente andar pela faculdade e coletar material por toda a parte da faculdade. Então, a gente coletou de maçaneta, de porta, do vaso sanitário do banheiro, da pia do banheiro, do bebedouro, da mesa da cantina, né? Tudo isso a gente coletou e passava para essa plaquinha aqui. Na semana seguinte, a gente sempre tinha aula de novo no laboratório, aí a gente observava o que a gente tinha coletado na semana anterior, entendeu? Então, eu fiz várias vezes isso aqui na faculdade. Então, só de olhar, eu sei identificar que aqui tem presença de várias bactérias ao mesmo tempo, ok? E aí, o livro, ele mostra também a reprodução das bactérias, como que elas fazem, né, para se reproduzir, tá? Então, nós já vimos logo no iniciozinho do ano, né, que as bactérias, elas podem, na verdade, os seres vivos podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada, tá? Então, as bactérias é do tipo assexuada, elas conseguem se reproduzir sozinha, tá? O próprio corpinho delas faz esse processo de reprodução, embora elas apresentem apenas uma célula, né? Mas aí de uma vão virar duas, de duas vão virar quatro, de quatro vão virar 8 e assim sucessivamente, tá? Então, ó, nós temos aí uma representação dessa reprodução assexuada. Nós temos aí, ó, no número 1, ó, inicialmente o cromossomo bacteriano, né? Aí ele começa a se esticar. Depois, ó, que ele se estica, no número 2, ó, a parede celular e a membrana plasmática cresce, está se esticando, e dobram-se para dentro da célula, começa a se partir, a se dividir, tá? Então, era compridinho, aí ele começa a se dobrar para poder se tornar 2, ó. Aí, número 3, formam-se membrana celular, parede celular, separando a célula em 2 compartimentos. Então, o que era uma coisa só, já se formaram 2, tá? E depois, por fim, já os 2 compartimentos separados. Então, era uma célula só, no final viraram 2. Dessas 2, essa vai gerar 2, essa vai gerar 2. Então, vão ser 4. Por isso que as bactérias, elas não param de se multiplicar no ambiente,
tá? E por isso que, às vezes, a gente tem que ter cuidados, né? Às vezes, até cuidados redobrados, porque como a gente sabe que algumas delas podem causar doenças, a gente tem alguns cuidados de higiene, tanto com o nosso corpo, quanto com a nossa casa, certo? Na nossa casa também a gente tem alguns meios, né? Alguns cuidados, alguns produtos que a gente utiliza para se livrar dessas bactérias, porque elas estão em toda parte, tá? Então, o que é importante a gente saber? Que elas estão em toda parte, podem ser encontradas no ar, na água e na terra. São seres microscópicos. A partir de agora, nesse capítulo 6 aí, a gente só vai falar de seres microscópicos, tá? Então, todos eles, para serem observados, vão precisar do microscópio. E que existem algumas que podem causar o bem, mas outras também que podem causar o mal. As que vão precisar de gás carbônico são chamadas de bactérias aeróbias. As que não vão precisar, que vão fazer fermentação, vão ser chamadas de bactérias anaeróbias. E que elas, né, possuem 3 principais, como o nosso livro mostra, mas existem outros, se vocês quiserem pesquisar na internet os formatos de bactérias, as formas de bactérias, vocês vão achar mais, mas esses são os principais, e que elas se reproduzem de forma assexuadamente, tá? Então, o que eu tinha para falar eles precisam estudar para inventar outros medicamentos mais fortes para combater essas bactérias, infecções por bactérias, tá? Por isso que toda vez que a gente tem alguma infecção por bactéria, a gente toma um antibiótico, tá bom? E hoje em dia existem milhares de antibióticos, tá? Antigamente só tinha penicilina, hoje em dia a gente tem vários, tá? Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês na quinta-feira, que infelizmente, né, não deu. Peço até desculpas, mas infelizmente, às vezes, não depende de mim, né? A gente depende da internet, tanto eu quanto vocês. E aí, na semana que vem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Aí, na aula de quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre os protozoários e as algas. Eles também microscópicos, estão dentro do mesmo capítulo que a gente iniciou hoje, certo? Então, tenham um bom dia e não esqueçam, se tiver alguma dúvida, deixa anotadinho para a semana que vem, tá? Um grande beijo para você e até quinta-feira, tá bom? Um beijão.